Gerenciar demandas nos nossos projetos de software é um negócio crucial que a gente não vive sem hoje em dia, não é mesmo? Mas como é que a gente pode fazer isso usando o Azure DevOps? Sim, é possível. Dentro do Azure DevOps nós temos uma pequena divisão chamada Azure Boards e a gente vai falar sobre isso hoje. E aí pessoal, tudo certo? Comigo, Júlio Arruda, e estamos aqui para mais um vídeo no canal, continuando esse nosso pequeno curso de Azure DevOps mão na massa, né? A gente está passando e explicando sobre as principais funções do GitHub. GitHub não, pô! Onde a gente está passando e explicando as principais funções do Azure DevOps para que você possa usar aí no seu dia a dia, nos seus projetos e nos seus estudos, né? Nos primeiros vídeos a gente passou um pouquinho sobre o que é o Azure DevOps, o que é a conta, repositórios, como é que a gente cria a conta. A gente viu já bastante coisa, mas eu acho que chegou a hora muito importante, que é como é que a gente gerencia demandas. Porque sim, nós temos essa possibilidade dentro do Azure DevOps. A gente não precisa de uma ferramenta externa, de uma ferramenta de terceiros para poder gerenciar nossas tarefas e demandas. E eu gosto de trabalhar com essas demandas aqui dentro do Azure DevOps, porque a gente tem um cenário muito completo para nos ajudar com demandas, né? Eu falei agora há pouco errando o nome de GitHub, mas, por exemplo, quando a gente vai para o GitHub hoje gerenciar demandas, nós temos lá um GitHub Projects fenomenal, fantástico, muito bom, mas, por exemplo, em tipos de demandas, a gente tem um tipo só, que são as issues, e a partir das issues a gente consegue fazer vários trabalhos para ficar um backlog muito bacana, né? Aqui no Azure DevOps não, aqui no Azure DevOps a gente tem um conceito de hierarquia das demandas, então eu não sou agilista para explicar isso, mas a gente tem desde o conceito de feature, de épico, feature, user history e aí as tarefas, então a gente consegue fazer toda essa granularização para definir os nossos backlogs, por exemplo. Isso é um negócio muito interessante e muito útil. Fora que a gente tem o controle de dashboard, de backlog, de sprint, de board, que é realmente crucial. Eu vejo isso nos projetos de hoje e fazem uma diferença muito grande. E fora que isso é bem customizável, então dá para integrar diversos tipos de cenários diferentes. O que eu faço na minha empresa pode ser totalmente diferente do que você faz na sua, e tá tudo bem, porque a gente consegue fazer vários níveis de customizações diferentes para atender os negócios diferentes. Mas antes da gente ir para o tela do computador e dar uma olhada em como isso funciona, já desce a tela aqui um pouquinho, clica no botãozinho inscrever se você não está inscrito, deixa o seu joinha nesse vídeo, isso ajuda muito a engajar aqui os conteúdos do canal, e também já aproveita e deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série, se está faltando alguma coisa, se nesse vídeo faltou alguma coisa, depois no final você volta aqui e fala também. E deixa aqui também, se possível, o que você acha da ideia que eu dei no meu último vídeo, que no final a gente pode fazer uma live juntando os principais pontos aqui do que a gente viu para fazer um projetinho bem bacana. O que vocês acham? Para consolidar esse conhecimento. Eu tô achando a ideia legal até agora, preciso pensar num projetinho para a gente juntar tudo, mas eu acho que pode ser bem legal. Deixa nos comentários o que você acha para eu ver se eu levo isso para frente mesmo ou não. Veremos. Bom, estamos aqui agora na tela do meu computador, né? Aqui no nosso overview, nosso summary do Azure DevOps, do projeto mão na massa que a gente criou aqui nos vídeos anteriores. E o que a gente quer ver aqui agora? A gente quer ver a parte de boards aqui, né? A gente já viu o overview, já viu repositórios, e agora a gente quer ver aqui boards. Estamos vendo tudo fora de ordem seguindo os menus, né? Mas enfim, não é um problema. E aqui tem o menu do lado, mas para ficar mais fácil de navegar, eu vou clicar aqui. E aí a gente já consegue ver os menus também mais fácil e já navegar e entender melhor tudo o que acontece, né? Quando a gente entra aqui nessa parte de boards, a primeira tela que a gente vai cair por padrão é essa tela de Work Items. O que é essa tela? Essa tela é onde você vai conseguir acompanhar Work Items de uma maneira bem direta, tá? Sem muita coisa, sem backlog, sem board, sem nada. Você vê uma lista de Work Items baseado ali em alguma pequena função aqui de listagem, né? Por exemplo, aqui veio por padrão My Activity, Work Items no qual eu estou interagindo. Ou eu posso vir aqui e atribuí-los a mim, ou que eu estou seguindo, ou nos quais eu fui mencionado, ou que foram atualizados recentemente criados, recentemente completos. Mas geralmente vai vir ou o meu Activity, ou você vai usar o Assign to Me aqui, geralmente, para você ver o que está atribuído a você, tá? Nessa tela, outra coisa legal que a gente pode fazer é já criar um Work Item a partir daqui também, tá? A gente não precisa ir dentro de um backlog, dentro de um board para criar, não, a gente pode criar por aqui também. Vamos criar um de teste só para vocês verem um pouquinho da anatomia de um Work Item. Eu vou clicar aqui em eu vou na User History, por exemplo. Mas tá vendo aqui, ó, a gente tem vários tipos de Work Item disponíveis pra gente. A gente tem Bug, tem Epic, Feature,
issue, task, test case e user history, tá? Eu vou aqui em user history. E aí, essa é a anatomia inicial de um work item, tá? A gente tem aqui o título, que ele é obrigatório por motivos óbvios, né? A gente tem aqui onde você pode atribuir esse work item a alguém. Você pode criar ele sem atribuir a ninguém ou já atribuindo a alguém, tá? Você pode escolher isso. Aqui ele mostra a quantidade de comentários que vai ter aqui embaixo na discussão. Aqui em tag a gente pode adicionar tags no nosso work item para organizar o nosso backlog. Então eu quero falar que essa demanda aqui, por exemplo, ela está impedida. E eu posso vir colocar uma tag aqui de impedido para poder facilitar a minha identificação lá no meu backlog, tá? Isso aqui ajuda bastante a gente nos conceitos de organização do projeto. Outras coisas que a gente tem aqui é o acompanhamento do status, né? Como eu estou criando agora, só tem o status new, a reason também new, a área do work item, que é onde a gente separa isso. Se a gente tivesse vários times, por exemplo, a gente poderia ter várias áreas, mas a gente até pode criar mais áreas se a gente quiser criar separações mais lógicas para esses work items, para poder criar permissionamentos diferentes, por exemplo. E aqui também, na parte de iterations, a gente pode definir as iterations ou sprints do nosso projeto, né? E aí aqui a gente tem a descrição, critério de aceite, story points, prioridade, risco, classificação. Aqui desse lado, a gente tem um ponto interessante. Deixa eu sair um pouco da frente aqui para falar. Mas a gente tem aqui, ó, o primeiro bloco aqui é a parte de deployment. Então ele vai rastrear tudo que a gente fizer com esse work item. Ou melhor, deixa eu voltar aqui o ponto. A gente tem a parte de deployment e development e também aqui a parte de work item relacionado. Deixa eu passar por esse aqui primeiro. Esse daqui é quando eu quero relacionar essa demanda com outra. Então eu posso falar que essa demanda é filha de outra demanda, é pai de outra demanda, ou então que essa demanda só tem uma relação mesmo para poder facilitar o controle do backlog. E deixa eu voltar aqui para o meio aqui que fica mais fácil para mim. Essa parte de deployment e development a gente vai conseguir ver quando a gente integrar esse nosso work item com o nosso commit dentro do Git. Porque toda vez que a gente faz um commit no nosso repositório, a gente pode sim associar uma demanda para falar assim, olha, eu estou fazendo o commit aqui da função do meu carrinho de compras. E essa função está entregando o work item do carrinho de compras. E aí ele vai fazer essa relação e vai aparecer aqui no work item nessa guia de development, porque a gente fez esse commit. E aí quando chegar no momento que a gente fez o deploy disso em desenvolvimento, homologação, produção, isso pode aparecer aqui na aba de deployment e por aqui você consegue ver que esse work item já foi implantado nos seus ambientes. Isso aqui é um negócio também que é muito legal, muito interessante, tá? Deixa eu salvar ele aqui agora porque salvando a gente consegue ver mais coisa. E aí, ó, quando eu salvo aqui agora, ele já não é mais um work item sendo criado, então eu posso passar, por exemplo, ó, pelos status e ver todos os status dele. Outra coisa bacana da gente saber que existe, esse menu de Launch Darkly não é necessário porque ele é uma extensão que eu instalei aqui, você não vai ter isso por padrão, mas a gente tem aqui o histórico. Aqui no histórico a gente vai conseguir ver tudo o que aconteceu com esse work item, tudo, se mudou, por exemplo, imagina que você mudou aqui para ativo, e você voltou para new por algum motivo e não sabe por quê. Aqui no histórico você vai conseguir ver tudo o que aconteceu, quem mudou de status, quem voltou para quê, quem alterou que campo. É um negócio bem legal, então a rastreabilidade é bem completa, tá? Aqui a parte dos links é basicamente aquilo que eu falei com vocês, de você relacionar um work item com o outro. E aqui no anexo, onde você pode anexar, por exemplo, uma evidência, um print, alguma coisa a esse work item para ajudar alguma discussão, algum entendimento, tá? Então, basicamente, essa é uma anatomia de um work item. Vamos voltar aqui para a tela. E aí agora, como eu estou na Silent Me, eu consigo ver esse work item aqui aparecendo para mim. Antes da gente seguir para os próximos pontos aqui, de olhar os próximos menus aqui, eu queria mostrar para vocês um negócio que eu falei lá nos primeiros vídeos que eu ia mostrar. Deixa eu abrir na outra aba aqui, que são os processos, né? Aqui em configurações, processos. Esses processos, eles são a estrutura de como vai funcionar toda a sua gestão de work item, de backlog ali, quais tipos de demanda vão existir, qual é o fluxo que vai seguir e tudo mais. Então a gente tem por padrão esse Basic, Agile, Scrum e CMMI, mas você pode criar suas próprias cópias dele para você fazer a customização que você quiser. Então eu vim aqui e criei um processo herdado, que é só você fazer isso, criar um processo herdado, e gerei esse teste, que é esse teste que está usando naquele projeto lá. E aí, ó, aqui a gente consegue ver todos os tipos de work item que existe. Por exemplo, aqui a gente estava mexendo na User History, e a gente consegue ver os campos que tem
nessa User History aqui e tudo mais, ó, grupos que a gente pode criar novo. E a gente também pode fazer um negócio que eu acho bem interessante, que dependendo do negócio faz sentido, que é criar um novo tipo de work item. E eu vou criar aqui, ó, um teste do vídeo. A gente pode definir um ícone aqui para ele. A cor aqui também a gente pode definir do íconezinho ali. Ficou azul, mas não tem problema. E aí, ó, a gente pode definir, como a gente viu ali no outro, todo o layout. Então eu tenho aqui o layout principal, ó, de details, que já vem com o campo de descrição por padrão, deployment, development e related work, que é aqueles links que eles fazem lá. E aqui, ó, tem uma coluna aqui que está vazia. E aí eu posso vir aqui adicionar um field chamado, sei lá, teste. E aí, ó, os tipos desse campo pode ser booleano, datetime, decimal, identity, integer, picklist string de inteiro, texto single line ou texto multiline. Eu vou colocar, por exemplo, um picklist string aqui. E eu posso vir aqui e definir os valores. E aí eu posso vir colocar todos os valores possíveis, né? Opções aqui, se esse campo ele é obrigatório ou não. Se eu preciso, que eu posso permitir o usuário de colocar os seus valores próprios ou não. Qual vai ser o valor default. Ele já tinha um campo teste em algum outro teste que eu fiz. E aqui, ó, como é que vai ser o layout dele, como é que vai ser o nome da label dele e o grupo onde eu vou colocar ele ali dentro. E aí agora ele criou um grupo chamado demo, onde eu tenho o meu campo de picklist com aqueles valores. Então eu posso vir customizar esses campos. Se você quiser colocar um campo que faça sentido para o seu negócio, você pode. E vai fazer total sentido para você, entende? Você tem essa liberdade de customizar isso, seja num work item novo, igual eu fiz aqui, ou seja em um daqueles existentes, como tem lá, tá? Aqui também a gente tem os estados padrões, né, do work item, tipo novo, ativo e closed. Mas imagina que eu quero colocar aqui um campo chamado em homologação, por exemplo. Porque eu quero definir o meu board que vai estar naquele campo em homologação. Eu posso vir e aqui na categoria para falar em que ponto do board ele se encontra, né? Igual aqui tá como tarefa proposta, como in progress, como closed ou como completed. In progress faz mais sentido, porque ele ainda está ali no ciclo de desenvolvimento, né? Então, eu vou criar aqui e agora eu tenho um novo status chamado em homologação para esse processo, beleza? E outra coisa que a gente tem aqui também, que é interessante, são as regras, tá? As regras servem para quê? Para você fazer determinadas funções com seu work item em momentos específicos. Como por exemplo aqui, ó, eu posso vir aqui e falar que quando um work item for criado, quando o status for mudado para, por exemplo, em homologação, ele vai vir lá e preencher, ó, cadê aqui? Setar o valor de, vamos pegar aquele campo que a gente criou, teste 1 para valor 3, por exemplo. Então sempre que for homologação ele vai mudar para valor 3. E a gente pode testar isso, tá? Vamos voltar aqui para os work items, deixa eu atualizar essa tela aqui. E vamos lá, novo work item type, tem aqui, ó, teste do vídeo, beleza? Só para vocês verem aquela regrinha lá funcionando. Teste. Ó, o valor aqui, né, do demo que a gente mexeu tá valor. Vou salvar. E vamos ver se a regra vai funcionar em homologação. E mudou, ó, valor 3 aqui agora. Então vocês viram, com a regra que você faz ali, você consegue manipular algumas coisas dentro do seu work item. Se você quiser pré-preencher algum valor, quiser bloquear algum campo, você consegue fazer bastante coisa pelas regras ali em vários cenários que a gente tem disponível. Isso traz uma flexibilidade bem grande pra gente nos nossos projetos, tá? Mas bom, a gente já entendeu um pouquinho da anatomia do work item, já viu também como configurar processos. Vamos dar uma olhadinha nos boards aqui agora. Então esse aqui é um board padrãozão do nosso Azure DevOps, tá? Ele até já trouxe aqui a nossa demanda que a gente criou lá, o nosso User History de teste, né, para cá, sem problema nenhum, sem muito segredo. E aí a gente tem aqui as colunas iniciais, né, New, Active, Resolved e Closed. Aqui a gente pode ver aqui em cima também que a gente tem os gráficos, né, de Velocity e de Cumulative Flow, mas como essa conta foi criada agora do zero, né, a gente não está trabalhando nela, esses gráficos não vão ser preenchidos, né, infelizmente. Porque a gente precisa estar tendo várias demandas aqui, vários dias e tudo mais, sendo atendidas e tal, para ele preencher. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar isso para vocês. Mas vamos dar uma olhadinha no resto, no que a gente consegue ver aqui, beleza? Então, ó, aqui a gente tem essa parte que está marcando Stories, porque a gente pode organizar aqui, trocar a visualização, melhor dizendo, dos nossos backlogs. Então eu posso vir aqui e falar que eu quero ver a nível de épico, como é que estão os meus épicos aqui, ou a nível de feature. Lembra aquela hierarquia que eu expliquei para vocês? Depois a gente consegue até ver melhor ali na parte dos backlogs. Mas aqui a gente consegue ter essas
visualizações. A parte de Analytics aqui também é os mesmos gráficos ali de cima, então a gente não vai conseguir ver nada, tá? Mas um ponto que eu acho que é bem importante da gente conhecer é esse menuzinho aqui de configurações, configurar as configurações de time. É meio redundante, né? Mas aqui, ó, vamos clicar nele aqui. Aqui a gente tem, ó, alguns bloquinhos aqui com várias funçõezinhas para a gente poder alterar, tipo cards, board, charts e general. Vamos aqui por cards, motivos iniciais primeiro. Aqui, ó, esse primeira opção de fields aqui, né, de campos, ele está perguntando pra gente o que a gente vai exibir aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais para o lado. O que a gente vai exibir no nosso card aqui, né? Então, por padrão, ele exibe o ID, ele vai pegar quem está atribuído, mostrando o avatar e o nome completo, mas você pode colocar só o avatar ou só o nome, caso você prefira. Os story points e as tags, né? E você também pode exibir algum campo que você acha que faça sentido. Se você quer colocar o work item type, você consegue, sem problema nenhum. Deixa eu só cancelar aqui e vamos voltar, porque eu não quero colocar aquela alteração. Outra coisa que aí eu acho que começa a ficar mais interessante, isso aqui é a coisa básica, mas que eu acho que fica mais legal, é a gente começar a estilizar os nossos cards, né? Porque hoje, quando a gente faz eu não sei se alguém ainda usa quadro de papel com post-it de verdade, né? Mas uma coisa que tinha legal quando a gente fazia isso era a gente conseguir separar por cor, para mostrar alguma coisa específica. E aí a gente consegue fazer isso aqui também de uma maneira bem automática, porque a gente consegue criar regras de estilo aqui. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, colocar aqui, ó, regra 1. E aí eu posso vir aqui definir a cor, por exemplo, do meu card, o estilo do texto, e aqui qual é o valor, qual que é a regra para poder atender o meu card ficar vermelhinho com essas letras. Então eu posso vir aqui, ó, e como a gente não tem muita coisa, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o Assign To. Se o card tiver atribuído a mim, ele vai ficar vermelho. Então, ó, Save and Close. E aí, ó, agora um card que está atribuído a mim está vermelho. E se eu vier aqui criar um outro card que não vai estar atribuído a mim, ó, ele vai continuar branquinho. Então a gente consegue criar essas regrinhas, né, para a gente poder deixar o nosso backlog mais visível, com as coisas mais fáceis da gente entender, né? E aqui, ó, em Tag Colors a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com o card, só que com as tags. Então eu posso vir aqui, ó, na tag, falar que a tag impedido tem a cor amarela. Vai ficar estranho amarelo com aquele vermelho, né? Então eu vou colocar um azul para ficar mais fácil a gente ver aqui. Save and Close. E aí agora, ó, o nosso card tá azulzinho. A nossa tag está azulzinha. Então no meio do seu backlog você pode ver o que está impedido mais fácil, o que está travado de determinado jeito, ou que está num cenário específico de determinado jeito, com essas tags coloridinhas. Eu tenho certeza que vai ajudar você a entender o seu backlog um pouco melhor, né? Aqui também, se você vai exibir o ícone do work item que está aparecendo, como é que você vai trabalhar com testes no seu backlog. Aqui para baixo a gente tem outro bloco que eu acho bem legal para a gente customizar, que são a parte de boards, tá? Aqui nós temos as colunas, né? Se a gente for ver aqui, ó, tá refletindo a coluna New, Active, Resolved e Closed. Mas daí você pode estar pensando, mas eu queria ter mais colunas no meu backlog, porque eu quero numa visualização de colunas, por exemplo, saber se eu já fiz o deploy disso em dev, se eu já fiz o deploy em homologação, se está testando em produção. Testando em produção, ficou meio ruim essa, mas enfim, né? A gente vê por aí. Mas imagina que você quer colocar isso em colunas. Você pode? Sim, você pode. Então eu posso vir aqui e criar uma nova coluna, ó, desenvolvimento. Aí você pode configurar o IP, você pode configurar o status dele, em que status ele se encontra, né? Então eu vou colocar aqui em ativo. Você pode colocar um definition of done para ele, e você pode reorganizar aqui, ó. Eu vou salvar e fechar para vocês verem. E aí, ó, agora a gente tem uma coluna extra chamada em desenvolvimento, beleza? Então a gente pode vir até mover o card de um lado para o outro, e aí a gente consegue ter toda essa gestão e entendimento dos cards aqui também. Ó, outra coisa que tem bem legal aqui, e essa eu confesso que eu demorei para ver a utilidade dela, eu só vi a utilidade dessa parte quando um amigo meu fez um backlog fantástico e mostrou para mim, me explicou o porquê daquilo. Thiago, se estiver assistindo, valeu, Thiago, por me explicar isso naquele nosso projeto no passado, que são as swim lanes. Para que serve isso? Para você fazer uma separação no seu backlog um pouco mais visível, para você ter um controle melhor. Então imagina aqui, ó, eu vou criar uma segunda swim lane para mim poder gerenciar as tarefas de infra, por exemplo, aqui. E aqui na default eu vou colocar de dev. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou ter agora, ó, duas linhas aqui dentro separando. Então eu posso vir aqui e ter a minha separação do backlog
de infraestrutura, que eu estiver trabalhando em atividades de infraestrutura e que eu estiver trabalhando em tarefas de desenvolvimento. Eu posso ter várias swim lanes aqui, porque isso me deixa mais claro em onde estão as demandas, quem está atendendo. Eu posso ter um backlog único para atender várias coisas, ou vários tipos de tarefas, né? Isso aqui é fantástico. Eu confesso que no início eu não vi a utilidade, mas depois quando eu vi isso funcionando num projeto real, mudou totalmente a minha visão, esse conceito das swim lanes aqui. Eu tenho certeza que você também provavelmente vai ver alguma utilidade nisso aqui e vai ajudar bastante. É bem legal de saber que existe essa possibilidade da gente poder gerenciar deste jeito os nossos work items, tá? A gente tem mais umas coisinhas um pouco menor, que é como os cards vão ser ordenados quando você mover, tá vendo? Se ele vai pegar a posição que você está colocando, ou se ele vai pegar uma posição automática ali. Eu sempre deixo no padrãozinho aqui, eu confesso que eu nunca vi muita utilidade na mudança. A gente também tem a parte de status badge aqui. Para que serve isso aqui? Para que você possa colocar essa badgezinha no seu README, por exemplo, no arquivo Markdown, para que numa documentação a gente consiga ver como é que está o status do nosso backlog, por exemplo. Aqui a gente pode configurar o Cumulative Flow, por padrão ele pega os últimos 30 semanas de atividade, mas você pode definir isso de um outro jeito. E aqui tem umas configurações mais gerais, né? Tipo, meu backlog vai olhar para Épico, Feature, Story, ou vai olhar só para um deles. Eu posso vir aqui desmarcar e deixar só Story. Os dias de trabalho e também como é que a gente trabalha com bugs. Eu geralmente deixo eles sendo gerenciados como se fossem tasks, mas você pode vir colocar isso como requirement ou que eles não são gerenciados nos boards, tá? E aí essa é a parte de board mais geralzão, tá? A gente pode vir aqui gerenciar no Epic Feature Story se a gente tiver, mas vamos dar uma olhadinha agora aqui em backlogs. Aqui em backlogs eu acho que a visualização ela fica um pouco mais prática pra gente conseguir ver esse nível de hierarquia das demandas, né? Aqui no canto a gente tem aquele mesmo filtro que eu mostrei para vocês nos boards lá atrás, e eu já coloquei em Epic, por quê? Porque eu vou criar um novo work item aqui. E aí, ó, eu tenho aqui o meu épico, beleza? E aí eu tenho esse maisinho aqui do lado. Esse maisinho serve para quê? Para mim criar uma subtarefa do meu épico. Então eu vou vir aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar uma feature. Por quê? Porque a feature está abaixo do épico. Então eu vou aqui, ó, feature. Eu sou muito criativo com nomes, vocês já sabem disso, né? Então, fica assim nos nomes mais basicaços. E aí, se eu vier em feature e fazer a mesma coisa, ele vai criar o quê? Uma user history. E se eu vier em user history, ele vai fazer o que? Ele vai criar ou task ou bug. Então eu vou aqui, ó, task. Na task ele não cria nada sub, porque não tem. Eu posso vir também criar um bug. Tá vendo? E aí eu tenho toda a minha hierarquia aqui. Se eu vier aqui trocar para ver nível de feature, eu vou começar a ver a partir da feature. Se eu vier aqui para stories, eu vou começar a ver a partir de stories. Beleza? E aí, aqui do lado, a gente tem a parte de planejamento, onde a gente tem as nossas sprints e onde eu posso atribuir uma demanda a uma sprint. Por padrão aqui, ele atribuiu a sprint corrente, que é a sprint 4, mas imagina, eu estou planejando aqui e eu quero colocar isso no iteration 1. É só eu clicar, arrastar para iteration 1. Esse aqui é para 2. É só eu arrastar aqui para iteration 2. Você fala, ah, não, eu errei, é tudo para iteration 4. Eu posso vir aqui e colocar iteration 4, vir aqui e colocar iteration 4. Você fala, as iterations acabaram, quero criar uma nova iteration. Você pode vir aqui, New Sprint, e cria a sua nova sprint, sem segredo nenhum. A nome e a data de início, ó, iteration 5. E aí, você cria aqui. E agora nós temos uma nova iteration configurada. E aí agora a gente pode vir aqui na parte de sprints. E aí, ó, na parte de sprints a gente tem o nosso pequeno board baseado nas nossas histórias, né? Então aqui, ó, essa história ela vai ter as tasks dela, tem as colunas dela. Se você for nas configurações aqui, a gente tem a parte de estilização que a gente pode criar e também aquelas configurações menores de backlog, não tem muita coisa. E aqui a gente pode vir arrastar tarefas do mesmo jeito, criar tarefas por aqui, ó. Backlog que a gente consegue enxergar o backlog desta sprint específico, mas a gente pode arrastar para outra também, se fizer sentido replanejar isso. A gente pode também filtrar aqui, ó, trocar qual iteration a gente está olhando, tá bom? Aqui na Capacity a gente pode configurar a capacidade de cada pessoa para cada tipo de tarefa. Então eu posso falar aqui, ó, que para desenvolvimento eu tenho a capacidade de uma demanda por dia.
E aí a gente vai configurar isso para ver se não vai estourar o meu backlog lá com mais demandas para mim do que deveria, né? E a parte de Analytics eu não tenho como gerar muita coisa, porque, bom, projeto novo, mas ele geraria um burn down aqui e apareceria também aqui. Tá vendo? O burn down tá até... porque não tem nada. A parte de queries aqui também é legal, porque é uma forma da gente poder listar os nossos work items, encontrar work items baseado em padrões e criar até um potencial relatório, né? Então eu posso vir aqui, ó, em New Query e pegar aqui, ó, todos os work items em todos os estados e rodar, por exemplo. E aí ele vai listar tudo para mim que existe, tá vendo? Tudo que existe. Eu posso vir mudar algum campo aqui, eu posso salvar essa query se eu quiser para rodar depois. Eu posso exportar esses dados aqui para um CSV e trabalhar isso dentro de um Excel. Eu não tenho Excel nessa máquina. E aí a gente pode fazer tudo isso, tá? Isso aqui é bem útil e bem interessante. Você pode vir, ó, criar work items por aqui também, mas esse lance de queries é bastante importante porque eu confesso que eu já usei muito para poder encontrar work items aqui, fazer atividades em massa em work items. Isso aqui ajuda bastante às vezes a gente poder fazer uma busca mais avançada, igual que eu falei, putz, será que tem um work item que já atendeu uma demanda de um carrinho de compra no passado, que já foi fechado? Como é que eu vou achar? Você pode fazer uma busca aqui pela palavra carrinho e você vai encontrar todos os work items disponíveis aqui. Aqui em Delivery Plans você pode montar o seu plano de release. Então eu posso vir aqui, ó, teste, e aí eu posso vir aqui, escolher qual backlog que eu vou usar. Eu vou colocar meu backlog de stories. Eu posso adicionar outro também aqui para poder mostrar, né, vários times. Posso adicionar alguns critérios de atividade aqui para poder mostrar qual tipo de atividade eu quero ou qual campo eu quero. Eu vou tirar isso daqui só para a gente trazer aqui um plano grandão. E aqui, ó, a gente tem então o nosso Delivery Plan, onde a gente consegue enxergar as sprints aqui, ó, por período, para a gente poder planejar as entregas aqui. Eu posso ver as dependências desse work item, eu posso clicar aqui nele e abrir esse work item. Eu posso trocar ele de iteration aqui, eu cliquei, arrastei o mouse e abriu no final das contas. Mas eu posso vir, ó, voltar aqui. É para mim planejar de fato a minha entrega, planejar como é que vai ser as minhas sprints. Isso aqui ajuda bastante também a gente a poder analisar isso. Posso deixar isso inclusive aqui em tela cheia, só para a gente poder acompanhar o nosso processo. Eu posso vir aqui também em settings, ó, adicionar mais times, adicionar marcadores, adicionar os campos que vão ser exibidos. Eu posso estilizar aqui alguma coisa também para ser exibida ali, colocar a corzinha nas tags, isso tudo para gerenciar as demandas do melhor jeito possível, tá? Então hoje nesse vídeo a gente viu um pouquinho mais sobre a parte de boards e backlogs, né? A gente viu as principais configurações, como é que a gente configura um processo ali dentro do Azure Boards, como é que a gente cria um work item personalizado, inclusive, como é que a gente cria campo, como é que a gente cria regra, como é que eu crio o meu backlog de fato, né? Como é que eu gerencio as minhas demandas, crio sprints, crio delivery plans. Eu acho que deu pra gente ter uma visão bem bacana do que de fato é o Boards e de como ele pode ajudar a gente a gerenciar as demandas dentro do Azure DevOps. Se você acha que faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu posso acabar trazendo um outro vídeo complementar também para explicar esse pequeno detalhe que possa ou não ter ficado faltando. Agora de cabeça eu acho que não faltou nada, mas pode ser que sim, pode ser que não. Então deixa aqui nos comentários caso você ache alguma coisa necessária. Também deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série, beleza? Então espero vocês nos próximos vídeos, próximas lives. Aquele abraço!